Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje iniciaremos o estudo do capítulo 15 e vamos analisar os versículos de 1 a 5. Nessa passagem, Jesus explica como devemos fazer para produzir os frutos que Deus espera de nós. Acompanhe conosco este estudo. O texto bíblico diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá frutos, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse trecho faz ainda parte da conversa que Jesus teve com seus discípulos na véspera da Páscoa, antes da crucificação em Jerusalém. São orientações que Jesus procura transmitir àqueles homens que iriam continuar a pregação do Evangelho depois que ele retornasse ao mundo espiritual. Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, ele analisa esse trecho e ele faz uma relação com o capítulo 14 que nós acabamos de estudar. Então ele comenta que no capítulo 14 firma-se a ideia da fidelidade em relação aos mandamentos e nesse capítulo 15 salienta-se a ideia da perfeita união e da absoluta unificação da personagem com o eu e, em consequência, com o Cristo interno. A seguir, ele chama atenção para o ódio, para a perseguição, que todo aquele que se uniu ao Cristo vai provocar no contexto do mundo, porque as personagens identificadas com o mundo vão alimentar esse ódio por aquele que se renovou. Então ele propõe que se observe o aspecto simbólico da vinha e do vinho nos textos bíblicos. Não é a primeira abordagem que Jesus usa essa comparação. A vinha é relacionada ao campo de trabalho e o vinho é símbolo da sabedoria. Então aqui é apresentado para estudo e meditação que a videira verdadeira, a única digna deste nome do ponto de vista dos ensinamentos espirituais, que ela vai representar o símbolo em toda a sua plenitude, é a vinha que Jesus nos apresenta. Ele se identifica como a vinha. A videira, essa videira que se expande em numerosos ramos. E o agricultor está sempre atento aos brotos. Olha a imagem que Jesus cria. Aqueles que não produzem frutos são cortados. E os que produzem frutos, o lavrador limpa os ramos para que produzam mais. Então, essa é a simbologia. Então, se nós estivermos ligados a Jesus, vamos produzir os frutos. Se não estivermos ligados, o ramo que se desconecta da videira, ele seca e não produz, ele vai ser retirado. E aquele que produz vai ser limpo. E Jesus afirma que os discípulos já estão
limpos, porque receberam o ensinamento dele. Então, a limpeza de que Jesus fala é a compreensão dos seus ensinamentos, e a compreensão pressupõe a prática dos ensinamentos que revelam que de fato nós compreendemos e então estamos unificados à videira. Então ele diz para os discípulos: vós estáis purificados por meio da palavra. Então esse entendimento, ele ensinou, aqueles discípulos aprenderam e então estavam prontos para a produção. Então a nossa união com o Cristo demonstra 3 condições importantes. Primeira, que sejamos da mesma natureza, como o ramo é da mesma natureza da videira, e que sejamos um só corpo com Ele, que nós nos integremos a Ele e que Ele então nos alimente com a sua seiva. Se nós compreendermos o ensinamento e estivermos praticando, nós vamos receber continuamente as irradiações que são o alimento, a seiva dessa videira. Então, esse ensino, ele se assemelha muito à figura do corpo místico, que é um ensino que Paulo nos fala na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, e também ele fala no capítulo 1 da epístola aos Colossenses, no versículo 18, e em Efésios, no capítulo 4, versículo 15. Então, Paulo usa a imagem do corpo, que toda a igreja é um só corpo, a cabeça é o Cristo, nós somos os membros. É uma imagem metafórica, assim como a videira e os ramos, que dizem a mesma coisa. Emmanuel comenta o versículo 1 no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 54. Então, o versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Emmanuel comenta o seguinte: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres, e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como uma personificação divina, uma personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Olha que comentário maravilhoso, interpretando o símbolo da videira e dos ramos.
O versículo 5, ele é comentado no capítulo 55 do livro Caminho, Verdade e Vida, e na lição 146 do livro Fonte Viva. E Emmanuel, nesses textos, ele diz que sem Cristo as obras humanas são destinadas a perecer. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Quando traem seus deveres, secam-se, porque se afastam da seiva. Rolam ao chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores, a fim de serem novamente tomados por Jesus à conta da sua misericórdia para a renovação. Então veja que o ramo seco, ele desconecta da videira, mas ele não se perde definitivamente. Ele vai passar pelo fogo dos sofrimentos reparadores. E mais à frente será retomada a oportunidade de vivenciar novamente os ensinamentos de Jesus. O Senhor está conosco e nada poderíamos realizar sem o influxo da sua vontade soberana. Quem pratica o mal no âmbito da atividade religiosa enxerta cactos infernais na videira divina e pagará elevado preço perante o governo do universo. Devemos saber cooperar no campo de serviço que nos diz respeito. Não estamos servindo às autoridades terrestres, mas ao Senhor. O problema fundamental da nossa paz é saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. De fato, Jesus irradia continuamente e está presente em nossas vidas porque ele se colocou como pastor e disse que nenhuma ovelha se perderia. Mas depende de nós garantirmos essa situação de conexão com ele. E se perdermos a conexão, seremos essas varas que não produzem frutos, os ramos que precisaram passar pelo fogo depurador do sofrimento. Uma interpretação maravilhosa de Emmanuel que nos dá uma medida de como precisamos nos esforçar para compreender os ensinamentos de Jesus e praticá-los em nossa vida. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!